palavra de hoje é creia somente. O que a gente tem dificuldade de somente crer? Eu não quero trazer aqui dogmas para a sua vida, mas uma palavra transformadora. Vamos ler em 1 Reis 10? O que diz lá em 1 Reis 10? Então ele se levantou e foi a Serepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor, o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cávacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo aqui. Depois farás para ti e para o quê? O teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. O mais interessante é que a nossa mente, às vezes, ela tenta nos dar dificuldade no pensamento, no relacionamento à fé e a crer. O fato aqui é somente crer. Você não faz uma força, você não trabalha, mas você faz um esforço de somente crer que tudo já aconteceu no mundo espiritual. Depende do seu esforço de quê? De acreditar que aquilo já aconteceu. Vamos continuar. 17. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Quando aconteceu esse fato, a mente começou o quê? Eu não te falei? Eu não te falei que você não ia conseguir? Eu te falei que você não era capaz? Eu te falei que você no outro dia ia ficar com fome? Pois é, o que nós temos que fazer é virar a chave, virar a mente. É manter ainda o foco na fé em Cristo Jesus. Porque quem nos dá é o nosso Pai. É o nosso Pai que está do nosso lado o dia inteiro. Ele não vai deixar você passar pela dificuldade, mas depende de quê? Da sua fé. Depende o quê? Do seu esforço de crer que a palavra diz. E no 18 diz: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele tomou no seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu.
E Elias tomou o menino e trouxe do quarto da casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca, o quê? É verdade. Então a palavra aqui que diz que somente é para você crer, ela está falando a verdade. Porque estava na boca do profeta esta palavra. E aquela mulher creu somente com um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela creu naquela palavra da boca do profeta. O mais interessante é que hoje você é maior do que esse profeta Elias. Porque o profeta Elias, ele anunciava o quê? O futuro. E você hoje anuncia o quê? O presente. Lá em Lucas 7, 28, está escrito o quê? Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Olha só que interessante. Você já parou a pensar que você é maior do que João Batista? Basta você crer nessa palavra verdadeira. Basta você crer nesse reino que já está dentro de você. Não precisa fazer uma força. Você não precisa buscar isso na força do seu braço, mas um esforço para acreditar que esse reino já está com você. Então, o que me resta agora? Crer somente. Vamos ver lá em Atos 8. E havia uma grande alegria naquela cidade, e havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e que tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. O mais interessante aqui é que você não precisa manipular as pessoas. Você precisa somente ser o que a palavra diz que você é. Você é filho, você é amado, você é curado, você é próspero. Então você não precisa manipular a mente falando que eu vou ser. Você já tem isso sobre a sua vida. O que é uma manipulação de mente? Manipulação de mente é eu divulgar para alguém que eu tenho algo que não me pertence. E não precisa manipular a mente que eu posso ter isso. Não, você pode falar para as pessoas que você já tem, pois é somente crer. Crer na palavra que ela é o que? Verdade. Ela é o que te sustenta. Pois se está faltando um pão na sua mesa, ela diz que já vai multiplicar. É somente crer. E lá no 26 está escrito assim: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho, e desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus o quê? Tesouros, e tinha ido a Jerusalém para o quê? Adoração. Regressava-se e, assentando ao seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a quem? A Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se o que assentassem. E o lugar das escrituras que ele lia era: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu que? Julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro?
Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse eunuco: eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? E disse a Felipe: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e os batizou. Presta atenção, o eunuco teve fé, ele creu na palavra, ele viu que a palavra era verdadeira. O mais interessante aqui, que não existiu dogmas dele crer somente, dele descer da carruagem e ir até naquela beirada de água para ser batizado. Dogmas às vezes confundem a nossa mente. Nossa mente ela tem que ser ensinada como crer somente. É eu pegar a palavra de Deus e ver que ali há verdade nela. Aqui ele somente creu. Felipe pediu para parar a carruagem, ele parou, ele somente fez um esforço de descer da carruagem e ir até aquela beirada da água para ser batizado. Então nós precisamos somente crer. Lá em Marcos 5, nós conhecemos a história daquela mulher do fluxo de sangue. Ela passou 12 anos sofrendo. Imagina aquela mulher sendo rejeitada pela população ou até pela família, mas mesmo assim ela não perdeu as esperanças. Ela continuou procurando a cura pelo Pelo fluxo de sangue dela. Ela ouviu falar de Jesus, então ela creu que Jesus podia curá-la. Ela teve um esforço de sair de onde ela estava e ir até Jesus. E olha que tinha uma multidão cercando Jesus. Mas ela encontrou uma brecha ali e conseguiu encostar pelo menos na veste dele. E mesmo assim, encostando na veste, ela foi curada. E naquele mesmo instante, o sangue, secou. A fonte ali secou. Então, que a fé que essa mulher teve, mais o eunuco que teve fé na palavra de Jesus Cristo, desceu da carruagem, foi batizado, mais a viúva que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, venha transformar a sua vida como transformar a minha. Porque essa palavra, ela é verdadeira. Você só precisa de De um esforço de acreditar, um esforço de crer na palavra. Amém?